Eu gostaria que o irmão trouxesse um pouquinho pra gente a atuação da maçonaria paraense no século XIX, sobretudo nos temas abolicionismo, laicização do Estado e o movimento republicano. Certo. Campanha abolicionista, veja bem, a maçonaria se envolveu no sentido de apoiar o fim da escravidão no Brasil, mas de uma forma gradual, né? Que não desestruturasse a propriedade. Houve maçons que se envolveram em ajudar fugas de escravos, etc., como foi o grupo Caifases, em São Paulo, liderado pelo Antônio Bento, né, que foi um maçom na época. Ele ajudava na fuga dos escravos, a desarticular lá a escravidão no estado de São Paulo, etc. Mas, de maneira geral, os maçons influenciaram muito na aprovação de leis. A maioria das leis aprovadas, e foram aos poucos acabando com a escravidão no Brasil, foram iniciativas de maçons. Lei do ventre livre, a lei do sexagenário. E, inclusive, tem uma coisa interessante. A lei do ventre livre, ela dizia que, a partir daquela data, as crianças, filhas de escravos, não eram mais escravos. Mas o que nasceu ontem continuava escravo. Né? Então, a maçonaria fez campanhas para arrecadar fundos para comprar a alforria de crianças. Crianças de 5 anos, 3 anos, que nasceram antes da lei e que seriam escravos. Né? Além disso, para isso, ela fazia quermesses, né, que eram festas, e que as esposas dos maçons participavam para arrecadar fundos. Fundou várias sociedades emancipadoras de escravos. Aqui em Belém houve várias. No meu livro eu faço uma referência a uma fundada em Santarém, que agora eu não estou recordando o nome exato, mas era uma sociedade emancipacionista de escravos. Né? Então, houve essa campanha por parte da maçonaria, jornais maçônicos ou de propriedade de maçons, jornais profanos, como era o caso da província do Pará, do Dr. Assis, aqui em Belém, e do Liberal do Pará, do Tito Franco, apoiavam também essa campanha. E algumas lojas maçônicas libertaram escravos dentro de lojas. Né? Ou seja, eles compraram a alforria, principalmente crianças. Né? E lá, num dia, a loja reunida, essa criança adentrava o templo, recebia um nome, né? E era livre, e os maçons cuidavam também da educação daquela criança. É por isso que vai também haver um vínculo com a escola. Né? A maçonaria, só para concluir a campanha abolicionista, aqui em Belém, por exemplo, se uma rua deixava de ter escravos, fazia-se uma festa naquelas ruas. E os maçons tinham grande participação nisso. Quando houve a abolição, em 1888, né? Houve uma grande festa aqui em Belém, tipo assim, uma grande passeata pela rua, as pessoas andando, comemorando. Eles paravam em frente às lojas maçônicas, né? E aplaudiam, porque sabiam que a maçonaria teve um papel naquilo de acabar com a escravidão no Brasil. Na questão da República, antes de entrar na educação, muitos clubes republicanos, como eram chamados na época, e depois o próprio Partido Republicano, foram fundados por maçons. Aqui em Belém, por exemplo, o Partido Republicano, que é originário de um clube republicano, ele foi fundado por pessoas que são nomes de escola em Belém, de ruas, e que eram maçons, como Paz de Carvalho, Gentil Bittencourt. E aí aparecem 2 nomes muito importantes, Lauro Sodré e Cerzedelo Corrêa. Depois eu falarei alguma coisa desses 2. Eles fundam esses clubes republicanos, fazem a propaganda republicana, e aí é interessante. O Dom Pedro era o imperador, mas ele não reprimiu isso. Os partidos republicanos fundados funcionaram livremente no Brasil, faziam propaganda republicana. Né? E havia maçons monarquistas também, como Tito Franco, era um monarquista liberal. Disse, não, pode ser monarquia, vamos fazer aqui tipo um sistema parlamentarista, né?
um Estado liberal, mas monarquia. Lauro Sodré era ferrenhamente republicano, né? Como Cerzedelo Corrêa, Gentil Bittencourt, Vaz de Carvalho, o doutor Assis, e eles fizeram também campanha através dos jornais, reuniões com a sociedade, tipo palestra, né? Convidavam as pessoas, falavam sobre a ideia de república, e sempre defendendo o Estado laico, separação da Igreja do Estado, secularização dos cemitérios, né? Ensino laico, porque o ensino no Brasil, na época do Império, era controlado pela Igreja, né? Tinha uma escola pública no Rio de Janeiro, era o Colégio Dom Pedro II. O resto era tudo escolas religiosas, né? E aí a maçonaria defendia o ensino laico. E com as lojas maçônicas, né, e a maçonaria tinha um poder econômico grande nessa época, começou a criar escolas, né? Criar escolas, e essas escolas eram voltadas justamente nesse sentido. Escolas públicas, laicas, mantidas pela maçonaria. Só que escola, naquela época, também era bem mais barato, né? Era um quadro negro, giz, e um professor que muitas vezes era maçom voluntário, ia dar aula à noite lá e tal. Muitas dessas escolas funcionavam no horário noturno, para atender. O número de analfabetos no Brasil era imenso, né? Então, a maçonaria investiu nisso. E o Lauro Sodré, quando foi grão-mestre da maçonaria brasileira, né, ele é um paraense que foi grão-mestre do GOB, né? E ele lançou essa palavra de ordem para a maçonaria. Lojas que tivessem condições de criar escolas, né? Educar a população brasileira, que realmente era um país de analfabetos, na sua grande maioria, né? Ex-escravos, analfabetos, etc. Inclusive, Então, sobre esse ponto em questão, no livro que o nosso irmão nosso irmão Hélio Pereira escreveu na época dos 195 anos do GOB, ele tem lá uma foto dessa ata do nosso irmão Lauro Sodré, dando como ordem que as cidades onde não houvesse escolas públicas, a maçonaria deveria se juntar e criar uma escola pública. Realmente é muito, muito interessante isso. E aqui em Belém houve 8 escolas de lojas maçônicas. E a última delas, da loja Renascença, ela desaparece um tempo, mas em 1957 eles recriam a escola, conseguem manter. Hoje manter uma escola já é mais caro, né? Não é uma coisa bem diferenciado disso. Quando ela não pôde mais manter, ela fez um convênio com o Estado. Até que nos meados da década de 70, para o final da década de 70, ela repassou a escola para o Estado. Um prédio construído pela maçonaria, tudo. E é uma escola pública até hoje, com o mesmo nome, Mário Carneiro de Miranda, o ex-venerável da loja Renascença.